Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou o professor Romário Falsi e hoje eu preparei um aulão especial para vocês. Na verdade, é um encontro sobre as dicas finais para o concurso da Prefeitura de Guapimirim. Essa é uma aula onde eu vou estar dizendo alguns tópicos importantes para você que vai fazer com que essa sua aprovação aconteça já agora. Nós temos aí praticamente 10 dias até o seu concurso público, então eu vou dar algumas dicas que vai ajudar a acelerar os seus estudos aí, onde você pode focar para atingir aí a sua aprovação, tá bom? Então, quais são os assuntos que eu vou abordar de maneira clara e direta? Primeiro, eu vou falar sobre as características do concurso de Guapimirim em relação às disciplinas a serem trabalhadas nas questões e a quantidade de pontos entre elas. O outro tópico que eu vou estar falando para você vai ser sobre dicas estratégicas para você acertar cerca de 60% das questões de português. Sim, eu vou estar dando dicas aqui, no caso são 10 questões de prova. As dicas que eu vou estar falando, provavelmente, vou jogar com as probabilidades, serão 6 questões da sua prova. Isso aí. A outra dica que eu vou te passar são as dicas estratégicas para você acertar cerca de 20% da sua prova específica. Aqui eu sei que provavelmente quem deve estar vendo esse vídeo não é só professores, então 20% da específicas para o cargo de professor, para o cargo do magistério. Perfeito? Que é onde eu trabalho com um enfoque muito maior, tanto como professor como coaching de concursos. Então, 60% de português para todas as áreas, ok? E 20% da específica da sua disciplina, se for magistério. Magistério é que eu digo de qualquer área, desde orientação, supervisão educacional, anos iniciais, até professor de matemática, português, educação física. Então eu vou estar falando aqui sobre esses assuntos em comuns. Perfeito? E para encerrar nesse vídeo curto e direto, eu vou estar falando para você também sobre dicas estratégicas sobre como gabaritar a lei orgânica. Sobre como você vai poder gabaritar a lei orgânica, as 10 questões da sua prova. Ok? E a melhor maneira de estudar o simuladão que eu vou estar disponibilizando para você. Então, são esses os assuntos que nós vamos falar. Pega papel, caneta e muita atenção na nossa aula aqui. Perfeito? Então, vamos ao assunto. Na verdade, antes de ir diretamente ao assunto, eu quero falar um pouquinho sobre quem é a pessoa que está aparecendo aqui do outro lado da sua tela aí, falando o que você pode estudar, o que você não pode estudar, como assim 60%, 20%, gabaritar. Então eu vou falar um pouquinho da minha pessoa, um pouquinho da minha formação e sobre como eu posso estar te ajudando. Perfeito? Então, como eu disse, meu nome é Romário Falsi. Eu trabalho hoje como coaching especialista em concursos do magistério. Eu atualmente estou trabalhando com outros concursos fora do magistério, mas o meu grande enfoque são os concursos para professores. Por quê? Porque eu sou professor. Eu sou professor de preparatório para concurso, eu sou professor de matrícula pública e essas daqui são as minhas experiências no concurso público. As minhas experiências de vitória, que é lógico, toda a carreira de um concurseiro também existem várias reprovações. Porém, as minhas aprovações elas são recentes. Elas são de 4 anos para cá, 4, 5 anos para cá. Então, eu quero te mostrar isso. Eu
as minhas aprovações veio desde um 14º lugar na Prefeitura de Magé, 56º na Prefeitura de Belfor Roxo, banca INCP, a mesma de Guapimirim, Rio das Ostras, 24º, quarto lugar em Três Rios, banca INCP, também a Prefeitura de Três Rios, a mesma de Guapimirim. O Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Japeri eu fui primeiro lugar, no Estado também fui primeiro, e a Prefeitura de Caxias, que foi o último concurso que eu fiz, que eu fui 6º lugar. Perfeitamente? Além de um concurseiro de sucesso, eu também, como trabalho como professores, na preparação de professores de concurso, eu tenho uma fama de ganhar chocolate. Isso. Eu ganho chocolate geralmente quando eu estou nas minhas aulas ou quando eu estou no meu coaching e eu digo o seguinte: estuda isso que isso vai cair na prova. E se cair na prova, eu ganho chocolate. E aí está uma foto eu recebendo o chocolate. Existem várias outras aí, mas eu quis mostrar essa. Perfeito? Essa aqui é a minha última turma. Essa daqui foi a minha última turma de coaching. O que é o coaching? É onde eu trabalho técnicas de aprendizagem, técnicas de memorização, de leitura dinâmica, é um processo de aceleração de aprovação, onde eu ensino você a aprender, a estudar para concurso público de fato, não simplesmente ir lá e prestar o concurso público, e sim a como se preparar e a ter autonomia para você poder tocar os seus estudos da sua maneira, seja ele qual for. Essa foi minha última turma e eu digo aí, essa galera que está aí no vídeo, cerca de 50%, 60% deles já estão concursados e já foram chamados. Isso daí foi para o concurso do Rio, onde a aprovação foi em massa. Perfeitamente. Então, são esses os detalhes que eu quero falar para você. Tem mais um detalhezinho. Eu trabalho como professor de preparatório e atualmente o preparatório que eu trabalho é o PBN Concursos, que fica em Campo Grande. Ele fica em Campo Grande e aí estão os números para contato, caso você queira entrar em contato e participar de alguma aula. Então aí nós temos no PBN Concurso os números para contato da secretaria. Neste preparatório eu trabalho como professor de pedagogia, de conhecimentos pedagógicos para concurso público. Perfeitamente? O coaching que eu fiz, essa turma, até aqui, essa turma, as técnicas, o coaching eu trabalho tanto no preparatório como agora principalmente online. É onde eu estou trabalhando. E os conteúdos técnicos da pedagogia, com as turmas específicas, eu trabalho no preparatório. O coaching online, o preparatório dentro deste curso aqui, neste momento. Perfeitamente? Então, vamos direto ao assunto, que é o que mais interessa. Pessoal, concurso de Guapimirim. Se você está aqui pelo nível médio, tenha algumas observações que eu vou estar fazendo para você. A lei orgânica, que vai cair em alguns cargos de nível médio, serve para todos. O português que eu vou estar falando aqui agora, o português e a específica, eu vou estar falando mais para cargos de nível superior. Eu vou estar dizendo para você, tá bom? Então, como foco maior são professores e também o nível superior, eu separei aqui o que vai ser cobrado para professores para o magistério no edital. São 3 blocos de prova, 3 disciplinas: português com 10 questões, lei orgânica 10 questões e a específica com 20 questões. Português será por questão, vai valer 2 pontos, totalizando 20. Lei orgânica, 1 ponto por questão, totalizando 10. E a específica, 3 pontos por questão, totalizando 60 pontos.
Os outros 10 pontos serão em formas de título. Olhem o edital. Beleza? Então, vamos lá. Eu analisei 6 provas para estar dizendo para você. Romário, você por acaso como você prevê essas questões que caem em prova? É simples, pessoal. Concurso público é um jogo de probabilidade. As minhas aprovações foram através de probabilidades. Eu adoro números, adoro mexer com números e eu gosto de mexer com probabilidades da prova. Eu gosto de prever o que vai cair. Quando eu estudava para concurso, o certo é estudar todo o edital e eu espero que você estude todo o edital. Porém, alguns assuntos você vai ter que focar conforme as características da banca, as suas probabilidades. Então, eu analisei 6 provas: Três Rios, Bom Jardim, São Pedro da Aldeia, Carapebus, Quissamã, Rio Bonito. Eu analisei essas 6 provas para estar mostrando os detalhes de como você vai poder focar no que a banca mais vem cobrando. Beleza? Então, vamos direto ao assunto. Dicas para você acertar 60% das questões de português. Se nós jogarmos com a probabilidade e a banca repetir a probabilidade, provavelmente você vai acertar essas questões. Então, observando as provas anteriores, eu vejo isso aqui totalizando 63% da prova. Sim, 63%. Questões de português, para todos os cargos de nível superior, é cobrado interpretação de texto. Como assim? Além das questões de interpretação de texto, pedindo para você responder conforme o autor, explicitar aquilo que está no parágrafo, eles cobram dentro desse bloco figuras de linguagem. É cobrado também, dentro deste bloco, a tipologia textual. Se é um texto dissertativo, se é um texto argumentativo, e aí existem várias formas de texto. E eles cobram questões para que você identifique qual é o formato deste texto. Dentro também da interpretação de texto, entra aí questões de denotação e conotação. Ou seja, eles colocam uma frase e eles querem saber qual é o valor que aquela palavra tem no texto. Se é o valor denotativo, ou seja, do dicionário, ou se é um valor conotativo ou coloquial. Perfeito? Isso são 30% da prova. Ou seja, se sua prova tem 10 questões, a probabilidade que eu percebi, são cerca de 3 questões, 3 serem sobre esses assuntos. Outra questão que cai muito na prova é questão sobre o valor semântico, o valor do conectivo. Esse conectivo mais, pois, se, eles possuem valor de quê? De finalidade, de causa, consequência, oposição. Essas questões, pessoal, eu vi assim com grande quantidade. E 23% da prova, teve prova que apareceram bastante. 23% ou cerca de 2 questões da sua prova provavelmente vão vir sobre estes assuntos. Então, muita atenção sobre o valor de cada conectivo, especialmente esses 3 que eu listei aí. Foram os que eu observei nas provas. Outro, 10% ou cerca uma questão da sua prova deve vir sobre verbo, sobre conjugação de verbo, sobre verbos, sobre verbos para você identificar qual é a sua conjugação, o verbo ligado ao pronome. Então, português, são essas as dicas que eu tenho para te dar. Cerca de 60% da prova, se repetir a probabilidade, vão vir sobre esses assuntos. São os assuntos que eu te indico para estudar. Pode cair como não pode cair. Eu sempre fiz isso. Quando eu estudei para concurso, tem que estudar o edital inteiro. Mas quando, depois de estudar o edital, eu foquei naquilo que eu via que mais caía, se caísse, era a questão certa para não errar e atingir a classificação. Esse é o diferencial. Então, tá aí para você sobre o português.
Tudo bem? Beleza? Ok. Dicas estratégicas, então, para acertar 20% da sua específica. Aqui para todos os professores, orientação educacional, atenção aqui. Professores de nível médio, atenção aqui também. Lá no seu edital, na específica, estão listando, pode ser para qualquer área do magistério, estão listando alguns tópicos importantes, como, por exemplo, a LDB. Das suas 20 questões de específica, eu acredito que cerca de 4 a 5 questões vão ser questões de legislação. E a LDB é disparado o assunto que mais cai. Tem o meu site que você pode acessar, romariofalsi.com.br/LDB completa atualizada. Digite isso no Google, põe Romário Falsi, lá você vai ver o artigo da LDB. romariofalsi.com.br, você vai encontrar o artigo da LDB. E lá eu dou 5 estratégias mais a LDB para que você possa baixar e estudar de forma correta. É uma legislação importantíssima, imprescindível para o seu concurso. Perfeito? Observei também muitas questões sobre o ECA. O ECA principalmente pautado os capítulos da educação e a função do conselho tutelar. Atenção, conselho tutelar no ECA. Além disso, foram listados diversos pareceres, como o parecer número 11 de 2010, o que está de amarelo. Se você colocar no Google, CNE-CEB número 11 de 2010, você vai achar esse parecer. Estude ele, beleza? Estude esses pareceres, tanto das diretrizes para o ensino fundamental de 9 anos, a orientação para os 3 anos iniciais do ensino fundamental. Tem mais outros 2 pareceres, que são os padrões mínimos de qualidade, um parecer pequeno esse, e também o parecer número 4, que é o DCN do ensino fundamental. Existem vários outros, mas o que você deve ter um enfoque maior são esses. Se você tiver um enfoque desses, provavelmente você acerta aí as 4, 5 questões da sua prova. A INCP gosta muito de legislação, muito mais do que pedagogia. Então essa é uma dica fundamental para você. Tudo bem? Ok. Estamos terminando já. Dica estratégica para gabaritar a lei orgânica. Aqui eu estou falando não acertar 1, 2, 3, 4, 5, e sim gabaritar. As pessoas deixam para estudar a lei orgânica faltando 1 dia, 2 dias para o concurso. São 10 pontos, mas vão ser 10 pontos imprescindíveis na sua prova. Você sabe que 2, 3 questões definem a classificação. Então, olha aí, ó. Como você vai gabaritar e como você vai estudar esse simuladão que eu preparei para você. Vamos lá. Primeiro, esse não é um simuladão qualquer. Eu fiz um simulado dirigido. O que significa um simulado dirigido? Eu coloquei ordem por ordem. Ordem de artigo. Cada questão sobre o que eu acredito que possa cair de acordo com as minhas experiências de concurso. Então, o artigo número 1, 2, vai estar na questão número 1. Quando eu falar do artigo 10, por exemplo, na questão número 2. No 3, vai ser 15, não sei. Mas eu nunca vou voltar um artigo, para que você possa seguir e ir numa sequência. Ou seja, é obrigatório você estar com a lei orgânica. Beleza? Lá na INCP tem a lei orgânica que a banca orientou, então estude aquela lei orgânica. Não estude de outro lugar. Vai lá no link da INCP. Perfeito? Então, esse simulado é um simulado dirigido, obrigatório primeiro a leitura. Após você fazer a leitura, você vai fazer o simulado como se fosse uma prova de concurso. E depois você vai vir corrigindo, comparando o gabarito e comparando lá na lei orgânica. Primeiro a leitura da lei orgânica, depois faço o simulado e depois os dois em conjunto. Tentei destrinchar ao máximo a lei orgânica para que você possa fazer. Eu acredito que as 10 questões vão vir dali.
E aposto chocolate nisso, hein? E acredito que se você focar nesses assuntos aí, com certeza você vai ter muito êxito. Perfeito? Então, essas são as dicas que eu quero dar sobre a lei orgânica. Romário, como eu posso achar esse simuladão da lei orgânica? Vamos lá. Se você estiver aí no Facebook, vai estar logo embaixo desse vídeo, vai estar uma página com link para que você possa, deixar o seu e-mail. Você clica nessa página, você vai deixar o seu e-mail, perfeito? E quando você anotar o seu e-mail, onde você vai receber vários outros simulados ou dicas, artigos para estar te ajudando na aprovação, assim que você deixar o seu e-mail, você vai receber lá mesmo. Olha no seu e-mail, na caixa principal, mas se não tiver lá, provavelmente vai estar no lixo eletrônico ou na sua caixa de spam. Beleza? Muita atenção nisso. Perfeito? Outras coisas que eu quero falar com você. Vamos lá. Que essas são as minhas considerações finais. Se você estiver agora no YouTube assistindo, aí na descrição do vídeo vai ter também o link. Dentro desse link você vai poder baixar o simuladão. Dentro também do próprio site romariofalsi.com.br vai ter lá, deixe o seu e-mail, cadastre o seu e-mail. Você pode cadastrar o seu e-mail lá e você também vai receber o simuladão. Ou seja, são 3 maneiras diferentes: Facebook, YouTube e também o meu próprio site romariofalsi.com.br. Foi útil para você essas dicas? Gostou? Esse trabalho eu também faço de forma muito mais destrinchada, montando um planejamento de estudo para você no Coaching Online, onde você vai ter acesso no próprio site romariofalsi.com.br. Você pode fazer a sua inscrição, e esse é um detalhe importante. Já que você está assistindo no YouTube, se inscreva no meu canal, que além dos meus e-mails, que eu vou estar mandando para você sobre as atualizações do site, todos os artigos que eu vou estar escrevendo para você, você vai estar sabendo também pelo YouTube, se inscrevendo no canal com um contato direto, onde eu vou estar postando sempre bastante vídeos. Por falar nisso, você pode olhar meus outros vídeos, depoimentos e videoaulas aqui no canal. Perfeito? E se você gostou, curta, compartilhe, deixa seu comentário aqui no YouTube, deixa seu comentário lá no site, e eu agradeço muito. O seu feedback é importante para mim, para nós estarmos caminhando juntos nesse seu objetivo da aprovação em concurso público, com rendimento, que é com isso que eu trabalho. Perfeitamente? Acesse o site e eu desejo para você de coração uma boa prova. Um grande abraço para você. E o último detalhe, eu tenho uma página no Facebook também, Professor e Coach Romário Falsi. Me siga lá também, ok? Um grande abraço e tudo de bom para você.